Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O presidente da Comissão de Direitos Humanos encaminhou 3 ofícios pedindo esclarecimentos sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips, que estão desaparecidos desde o último dia 5 na floresta amazônica. E é com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que a gente conversa agora. Senador, muito obrigada pela sua participação. Eu já começo perguntando ao senhor a quais órgãos a Comissão de Direitos Humanos está pedindo informações, que tipo de informações a CDH quer apurar? Bem, Carla, num primeiro momento nós encaminhamos comunicações ao Ministério da Justiça, à própria Polícia Federal, também à FUNAI e também à Polícia Civil do Amapá. O nosso entendimento é de que essas instituições elas devem, o mais rapidamente possível, fornecer informações sobre esse desaparecimento e, mais do que isso, iniciar de imediato buscas a essas pessoas, especialmente porque as informações que existem previamente é de que elas eram vítimas de ameaças anônimas por parte de garimpeiros, de pescadores ilegais, de outros invasores de terras indígenas, de modo que é bem possível, esperamos que não, mas é bem possível que haja a participação dessas pessoas que faziam ameaças devido ao trabalho que essas pessoas realizaram. Ao lado disso também, nós estamos convocando para a próxima quarta-feira, dia 15, às 11 horas da manhã, uma audiência pública em que nós queremos discutir esse fato, queremos discutir fatos como a perseguição a jornalistas do site Congresso em Foco e outros ataques à liberdade de expressão que estão acontecendo no Brasil nesse momento. Senador, em relação a esse desaparecimento, as providências que foram tomadas até agora, na sua avaliação, elas são suficientes? Não, até pelos argumentos daqueles que têm a responsabilidade de garantir a integridade dessas pessoas e de todas as pessoas de um modo geral. O presidente da República argumenta que essas pessoas estavam numa aventura perigosa, não é? Como que dizendo que aquelas pessoas que ali vivem, que ali trabalham, elas não têm conhecimento sobre a realidade do Amazonas. Ao contrário, esse indigenista era considerado uma das pessoas que tinha maior conhecimento, não só da geografia, mas da cultura dos indígenas e dos povos ribeirinhos daquela região. O jornalista Dom Phillips também é uma pessoa que não está naquela região pela primeira vez, mas que tem trabalhado, tem feito matérias, reportagens sobre a situação dos indígenas. Então, não cabe esse tipo de colocação de que eles poderiam ter se perdido ou ingressado numa aventura numa área que eles não conheciam. Além do mais, o presidente da República não manifesta qualquer tipo de empatia com essas pessoas, né? Por outro lado, o Comando Militar do Norte, quando se manifestou, disse que tinha condições de fazer a busca, mas que estava aguardando uma decisão do ministro da Defesa. E, por outro lado, os outros órgãos, Polícia Federal, Ministério da Justiça, até agora não deram informações concretas do que estão fazendo, a não ser genericamente. Nós queremos informações muito precisas, porque essa situação está tendo uma repercussão profundamente negativa para o Brasil, especialmente em termos internacionais. Pois é, e até perguntar isso para o senhor, esse caso teve repercussão internacional, o senhor acha que isso pode ajudar nesse processo aí de busca? Esperamos que sim, esperamos que isso faça com que o governo tenha o sentimento do peso da responsabilidade que recai sobre as suas costas. Já há uma avaliação internacional de que o Brasil é um pária no mundo, exatamente porque não tem cuidado das suas riquezas naturais, das suas florestas, do seu meio ambiente e muito menos dos povos originais. Está aí o exemplo da garimpagem, da presença de garimpeiros em terras indígenas demarcadas. Está o exemplo
do tratamento que foi dado aos indígenas durante o processo da Covid-19, a invasão de madeireiros, a violência contra determinados grupos étnicos. Então, um fato como esse agrava ainda mais a percepção negativa que o mundo tem do Brasil hoje. Então, eu espero que essa pressão internacional ajude para que o governo se disponha realmente a buscar um caminho que traga de volta essas pessoas, ou pelo menos a informação sobre o que aconteceu com elas. Né? Todos nós estamos aqui torcendo para que o resultado seja um resultado de encontro dessas pessoas, e não de que elas tenham sido vítimas de algum tipo de violência e que não possam mais voltar ao convívio dos seus entes queridos e ao convívio da sociedade. O senhor acha que falta segurança para as pessoas, para os indigenistas, para as pessoas que fazem esse trabalho junto às comunidades indígenas, senador? Claro. Tudo que diz respeito à preservação do meio ambiente, à preservação das florestas, a garantia da integridade física, psicológica dos povos indígenas e a garantia da posse das suas terras sem a interferência nem a invasão de garimpeiros, de madeireiros e de outros tipos de invasores, se enfraqueceu no nosso país durante o governo Bolsonaro. A fiscalização reduziu sensivelmente, as ações que são feitas com a infraestrutura das Forças Armadas, da Polícia Federal, enfim, de outros órgãos que deveriam, o próprio IBAMA, que deveriam estar garantindo a preservação da floresta e do meio ambiente. Tudo isso teve redução de recursos investidos, os equipamentos têm se tornado obsoletos, existe a falta de pessoal dado para fazer esse trabalho e, acima de tudo, o estímulo que o governo dá diretamente para que as invasões continuem acontecendo. Senador, o senhor falou no início, eu quero voltar nesse assunto agora, sobre a questão do portal Congresso em Foco. Houve também um ofício que foi pedindo a apuração no caso dessas ameaças aos jornalistas. São 2 jornalistas, ameaças de morte. Eles denunciaram em um fórum onde há disseminação de notícias falsas, de fake news, e estão sendo ameaçados de morte. Uma delas é uma jornalista mulher, inclusive, sendo ameaçada de estupro, e ameaças que estendem-se, inclusive, às próprias famílias desses 2 jornalistas. Hoje, no dia da nossa entrevista, é o Dia Nacional, a gente comemora o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Eu queria que o senhor falasse qual é a visão que o senhor tem desse momento que os jornalistas vivem e o que a comissão pretende fazer nesse sentido. Bem, eu acho que hoje no Brasil todas as liberdades estão sob ataque e sob risco, e muito particularmente a liberdade de imprensa. O presidente da República não só desfere ataques diretos aos meios de comunicação, mas a jornalistas especificamente. Nós sabemos que há várias jornalistas que estão jurados de morte ou de agressão. Alguns tiveram que se afastar do Brasil, outros vivendo mesmo no exterior têm sido alvo de ameaças que são ameaças muito concretas, como sofreu agora essa jornalista do Congresso em Foco, onde eles dão as coordenadas de onde ela vive, de onde os seus familiares podem ser encontrados, dando uma demonstração de que não é uma brincadeira, é uma coisa que precisa ser levada a sério. E o que nós não conseguimos ver é da parte do governo, da parte do Ministério Público, da parte daqueles que deveriam preservar os direitos constitucionais, ações concretas que permitam identificar quem são essas pessoas que fazem as ameaças, desmobilizar esses blogs ou sites ou o que quer que seja, que divulgam mentiras falsas, mentiras e também promovem ameaças a pessoas públicas, as mais diversas, e nós estamos querendo fazer agora, nesse dia 15, mais do que uma audiência pública, um ato público em defesa
da liberdade de imprensa em defesa do jornalismo livre, não é? Nós queremos trazer representantes das entidades, dos jornalistas, dos jornais, das empresas de rádio e televisão, queremos trazer o órgão da ONU que acompanha as condições da liberdade de imprensa no mundo inteiro e que, por mais de uma vez, já mostraram que no Brasil a liberdade de imprensa está limitada. E queremos, sim, nessa reunião, nesse evento, nesse ato, estabelecer uma cobrança muito forte sobre o poder executivo, mas também sobre o poder judiciário e o Ministério Público, para que isso cesse, especialmente porque nós vamos viver um momento de campanha eleitoral, onde haverá uma eleição muito polarizada, onde os ânimos estarão muito acirrados e onde, se nós não tivermos uma ação concreta prévia, nós poderemos ter diversos ataques à liberdade de imprensa e, especialmente, ataques a jornalistas, que ainda é muito mais grave. Senador, agradeço muito a sua entrevista e desejo aí sucesso no trabalho da Comissão de Direitos Humanos. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.